Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sou vosso irmão e conservo em Cristo Jesus, pastor Daniel Muniz. Estarei postando este vídeo com um assunto interessantíssimo. Vamos abordar esse assunto maravilhoso sobre fé, baseado em textos do Novo Testamento. Mas antes já quero convidar a todos os amados irmãos e irmãs, aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, para se inscreverem, ativar o sininho das notificações, e os amados irmãos e irmãs que já são inscritos aí rever, as notificações, se está tudo ok, se não está, ativem novamente, deixe tudo ok, tá ok? Porque assim vocês nos ajudarão, os vídeos chegar até vocês e vocês poderem curtir, compartilhar, comentar e serem edificados com os importantes assuntos da Palavra de Deus que estamos abordando. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, como disse, nós tomando por base textos do Novo Testamento, vamos falarmos sobre fé. A palavra grega pistis, lembrando que o grego é a língua original em que foi escrito o Novo Testamento. Pistis, fé, crer, ter fé em, confiar, confiar. Nós vamos então buscar aí os significados da fé no Novo Testamento. Primeiro, particularmente, estar firmemente persuadido quanto a alguma coisa. Crer. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Vamos para as Escrituras. Vamos arrumar um pouquinho aqui melhor, Vamos para as Escrituras Sagradas. Marcos, capítulo 11, versículo 23, nos diz a palavra de Deus: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. O versículo 24 ainda, para complementar, nos diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-lo-eis. Ainda o versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. O efeito extraordinário de uma fé maravilhosa, de uma fé verdadeira, de uma fé viva, glória a Deus, o resultado de poder exercer uma fé viva, uma fé verdadeira, autêntica no Senhor, Se disserdes, diz aqui a palavra de Deus, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, irmãos, é importantíssimo podermos aprender sobre a fé, entendermos e pormos em prática, não apenas buscarmos um conhecimento teórico, mas podermos descobrir o segredo de conseguir pôr em prática e ver o grande poder da fé em ação nas nossas vidas. Glória a Deus. Pela fé tudo é possível ao que crer. A incredulidade, a falta de fé, nos impede de vermos a glória de Deus, de vermos Deus operar
grandes maravilhas, grandes milagres, sinais e prodígios. E outro fator importante é que quando nós orarmos usando a nossa fé, devemos também perdoarmos aqueles que nos ofenderam, porque a ausência de perdão, se nós tivermos sido ofendidos por alguém e guardarmos ressentimentos, mágoas, ofensas, isso também se caracteriza ou se constitui um empecilho, uma barreira para que nossas orações sejam respondidas. Então nós estamos aprendendo aqui como usarmos esta fé e esta fé ser eficaz, eficiente, poderosa e vermos Deus operar maravilhosamente através da nossa fé. Vamos também para Romanos capítulo 6 e o versículo 8. Nada melhor do que estar com a Bíblia Sagrada na mão, porque ela é a palavra de Deus, e lermos ela, folharmos ela e lermos, escorrendo por dentro da palavra de Deus, dentro deste maravilhoso e importante tema. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Oh, glória a Deus! Se já morremos com Cristo para o pecado, para o mundanismo, para as coisas que desagradam a Deus, então nós cremos, temos uma fé viva que com Ele nós viveremos. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em delitos e pecados. Espiritualmente estávamos mortos. A palavra morte significa separação. Então nós estávamos separados de Deus, separados da vida de Deus. Mas quando morremos para o pecado e nascemos para Cristo, aleluia, então essa fé viva de que nós viveremos com Ele para sempre, nasce em nossos corações e muda por completo as nossas vidas. Nasce uma grande alegria, uma grande felicidade, um gozo em nossos corações. Começamos a desfrutar o shalom de Deus. Isto é a plenitude de toda a felicidade, de todas as bênçãos, de todas as promessas de Deus em nossas vidas. Conforme essa palavra shalom, que já não é grega, é hebraica, e que tem um significado muito grande, muito abrangente. Aleluia! Temos plenitude de vida. Vivemos com Cristo aqui nessa terra, uma vida abençoada, de comunhão com Ele, feliz, e temos convicção de que no futuro o veremos face a face como Ele é, e viveremos para sempre com Ele. Glória a Deus! Vamos a Romanos capítulo 10 e o versículo 9, que nos diz a palavra santa do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o versículo 10 aqui de Romanos capítulo 10, versículos 9 e agora o 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus! Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e em teu coração creres, serás salvo. Oh, glória a Deus! Desfrutaremos esta tão grande, gloriosa e maravilhosa salvação que nos é oferecido gratuitamente pelo sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor. Glória a Deus! Vamos ainda, amados, para Romanos capítulo 14, versículo 2. Romanos
capítulo 14 e o versículo 2 nos diz: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, vamos ler o versículo 3 também. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Alguma picuinha, né, que estava acontecendo lá entre os romanos. Alguns achavam que deveriam ser vegetarianos, não deveriam comer carnes. E outros entendiam que poderiam saborar um churrasco, né, uma carne. E o Senhor diz que isso aqui não faz diferença nenhuma. Tanto o que come como o que não come, nenhum julgue o outro, né? Aleluia! Maneira de crer de forma diferente, mas uma picuinha, uma coisa que não gera problema nenhum na vida espiritual. Comer carne ou não comer carne. Ainda hoje existe um segmento que acha que não devemos comer carne, mas a Bíblia está dizendo aqui que eu posso comer. Aleluia. E aquele que quiser aí ser vegetariano e crer em Deus, nenhuma coisa nem outra nos separará de Deus, nenhuma coisa nem outra nos condenará, né? Há outras coisas que, se fizermos, que está em desobediência a Deus, que ofende a santidade de Deus, aí sim nos condena. Mas se nos arrependermos, confessarmos e deixarmos aquilo que estávamos praticando, que desagrada a Deus, somos perdoados e salvos, e não nos condenará mais. Aleluia! Algumas coisas também que, se deixarmos de fazermos, que nos condenará. É chamado pecado por omissão. É a gente dever fazer o bem e deixar de praticá-lo. Isso nos condena. Mas se tomarmos a decisão de nos arrependermos deste pecado por omissão, e aquilo que não fazíamos e que devemos fazer, passarmos a praticarmos, então somos perdoados e salvos e vamos viver uma nova vida com Cristo. Ele nos perdoa, o que ficou para trás fica para trás. Aleluia, e nós seguimos em frente com a vida feliz e abençoada pelo Senhor nosso Deus. Mas isso que aqui se refere, exatamente isso, né? Comer carne ou não comer, depende da decisão, da opção de cada um, e pode servir a Deus, e pode ser fiel a Deus, e ser salvo por Jesus Cristo, se nasceu de novo, da água e do Espírito, aleluia, se exercita, se tem no seu coração essa fé viva em Deus, e obedece à palavra de Deus, então pode ficar tranquilo e adorar ao Senhor Jesus, e louvar a Ele pela bendita e maravilhosa salvação que desfrutas. Glória a Deus. Fé ou crer com a ideia de ter esperança e expectativa. Vamos ler Atos capítulo 18, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Aqui está minha Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E o bom é que você pode acompanhar tudo que eu estou falando aqui, estou baseando na palavra de Deus. Então você pode confiar firmemente e pode também, juntamente comigo, conferir na tua Bíblia. Glória a Deus. E pode outras vezes assistir esse vídeo, 1, 2, 3, várias vezes, para que a palavra de Deus fique bem viva no teu coração, para que você consiga memorizar muitos destes textos bíblicos, destas verdades maravilhosas. Aleluia. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8, nos diz assim: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos ouvintes
ouvindo-o, creram e foram batizados. Oh, que coisa maravilhosa aconteceu aqui. Na vida deste homem, deste irmão Crispo, o principal da sinagoga, ali de Corinto, onde o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, estava pregando nesta ocasião. Ele ouviu a mensagem, a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, e ele com toda a sua casa creu no Senhor. E também muitos dos coríntios, muitos dali, creram e foram batizados. Que resultado maravilhoso, né? Dessa pregação de Paulo lá na igreja dos Coríntios. Crispo, toda a família, muitos coríntios creram e foram batizados. Primeiramente ouviram o evangelho, o Espírito Santo trabalhou nos seus corações, eles creram, o Espírito Santo entrou neles, veio fazer morada neles, veio estar ali no espírito deles e eles passaram a crer. E aí deram testemunho público da sua fé, cumprindo o grande mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, de ser batizado por imersão do corpo todo em águas, glória a Deus, porque a própria palavra batismo vem do grego baptizos, e significa imersão. Imersão só pode imergir o corpo todo na água, né? Glória a Deus, não é aspersão, como aspergir pingos de água, como jogar água em alguém, não. É pegar e jogar alguém, imergir totalmente dentro d'água, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou. Glórias ao nome do Senhor, grande é o Senhor Jesus. Creram, foram salvos, obedeceram esse grande mandamento, testemunho público da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Esta fé que trouxe um resultado extraordinário para Crispo, toda a sua família e aqueles muitos irmãos coríntios ali que se converteram. Oh, aleluia, que grande festa houve no céu naquele dia, que grande alegria para o apóstolo Paulo e para os demais irmãos da igreja de Coríntios. Oh, aleluia, aquela colheita maravilhosa de almas para o reino dos céus. Que maravilha se nessa oportunidade que chega até você esse vídeo, você que não és cristão, que não és crente em Jesus Cristo, que não tem certeza de salvação, possa crer, possa tomar a tua decisão e ser salvo. Não há outro meio de sermos salvos a não ser por Jesus Cristo. E se nós obedecermos os seus ensinamentos, a sua palavra, glória a Deus, não há outro meio. Que maravilha se você agora toma essa decisão. Vai nascer uma paz, uma alegria muito grande no teu coração, um alívio na tua alma, o peso dos teus pecados será removido e você terá paz com Deus, certeza de vida eterna, convicção de vida eterna com Cristo, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Crer, confiar, ter fé, mais comumente usada sobre palavras ditas e coisas, seguidas pelo dativo da pessoa em cujas palavras alguém crê e confia. Aleluia. Vamos ler Marcos capítulo 16, versículo 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 13. Oh, glória a Deus, como eu amo a Deus, como eu amo a sua palavra, como eu amo estar aqui folheando as escrituras, as páginas aqui da minha Bíblia. Aleluia, que você também, amado irmão e irmã, possa amar as escrituras e criar em você o hábito, assumir o hábito de ler diariamente a Bíblia Sagrada. Aleluia, eu às vezes leio 10, 20, 30 capítulos no dia, né? Às vezes, além de ler a leitura corrida da Bíblia, que estou aqui enquanto estou gravando esse vídeo, estou lendo ela pela 23ª vez, já cheguei no Evangelho de João, brevemente vou encerrar e começar a 24ª leitura,
mas eu não apenas leio ela corrida, eu pego um assunto como hoje eu fiz, peguei este assunto sobre fé, comecei a estudar sobre a perspectiva aqui do Novo Testamento. O Antigo Testamento também fala sobre fé, mas estou me detendo neste vídeo sobre este maravilhoso e poderoso assunto no Novo Testamento, com referências no Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento não valha, não tenha valor, tem sim, mas hoje estou me detendo aqui. Quem sabe, se Deus me permitir, me ordenar, né? Quem sabe outro dia eu faça também com base no Antigo Testamento. Glória a Deus. Mas vamos então ao texto que citei. Marcos capítulo 16, versículo 13, nos diz assim. Glória a Deus. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Alguns discípulos que tinham visto Jesus ressuscitado, havia algumas irmãs, discípulas que também o tinham visto ressuscitado, anunciaram para aqueles, alguns deles que ainda não o tinham visto ressuscitado, e estes não creram. Neste momento eles não creram, somente depois que Jesus se manifestou, se revelou, apareceu a eles mesmos e lhes deu muitas provas de que era ele que estava ressuscitado, então eles passaram a crer. Aleluia! A ressurreição de Jesus Cristo é uma base viva, é uma base firme da fé que todos nós cristãos professamos nele. Nós não cremos em uma coisa qualquer, nós não cremos em algo sem base, sem estrutura, aleluia. Nós cremos no Cristo, que é o Verbo encarnado de Deus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, nasceu, viveu, cresceu, morreu sem pecado, vencendo o pecado, ressuscitou, vencendo a morte, aleluia! E por isso a nossa fé é viva, a nossa fé tem uma base, uma estrutura indestrutível, inabalável, pois nosso Cristo está vivo, aleluia, está vivo, poderoso para agir na minha e na sua vida, responder às minhas e às tuas orações, salvar todo aquele que nele crer, mudar a sua vida, perdoar seus pecados, mudar a sua história, oh glória a Deus, mudar o quadro da vida que muitos possam estar vivendo, um quadro escuro, um quadro sombrio, um quadro triste, transformar em um quadro alegre, vivo, vívido, feliz. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 21, vamos lá? Aleluia. João, capítulo 4, versículo 21, nos diz assim, o próprio Jesus nos diz assim: porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Oh, aleluia! Como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Ele quer vivificar você, te dar vida nele, vida com Ele, vida abundante. Glórias ao Senhor, porque Ele é a vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele era a vida, e a vida
é a luz dos homens, ele é a vida estava nele, ele é a vida para que você, meu amigo querido, minha querida amiga, tenha sentido, razão de viver, sentido de viver. Você precisa viver em Cristo, com Cristo, e Cristo precisa viver em você. Abra o seu coração, deixe ele entrar na sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história. E você deixará de viver uma vida triste e passarás a viver uma vida alegre, feliz, contente, satisfeito. Oh, glória a Deus, porque Jesus é a vida. E Ele é a luz da vida, é a luz dos homens, é a luz do ser humano. E a luz resplandece nas trevas. E a luz veio a este mundo. E o mundo não o conheceu. E Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nem da mulher, mas nasceram da vontade de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Então você terá uma nova vida em Cristo e serás feliz, mais que feliz. Bem-aventurado. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para João capítulo 5, versículo 46. Nos diz o próprio Jesus: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Muitos judeus não estavam crendo em Jesus e alegavam que criam nos escritos de Moisés. E Jesus disse: se vocês crescem nele, vocês também acreditariam em mim, porque ele falou sobre mim. Aleluia! Mas na verdade eles não criam em Jesus e nem tampouco em Moisés. Aleluia! Eles não conseguiam guardar no coração a palavra de Deus, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Porque se realmente eles entendessem e crescem na palavra de Deus do Antigo Testamento, eles entenderiam que Jesus é aquele que foi prometido por Deus, por Moisés, a lei, os salmos, os profetas. Toda a escritura do Antigo Testamento apontava para Cristo, falava sobre a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Esclareciam que Jesus Cristo cumpria nele todas as características das profecias messiânicas, aleluia, do Antigo Testamento. Por isso, eles não acreditavam em Jesus e nem tampouco em Moisés. Glorificado seja Deus. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 12. Como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Como é linda a Escritura Sagrada. A Bíblia, a palavra do nosso Deus, nos diz aqui o texto sagrado. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Que maravilha! Muita gente crendo na palavra de Deus, no evangelho pregado por Filipe e sendo batizados. Aqueles que criam, tanto homens como mulheres. Aleluia! É maravilhoso você crer quando alguém prega a palavra de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e então você decide trilhar esse caminho estreito e apertado que leva à vida eterna, à salvação eterna, e fugir da ira futura, e abandonar o caminho largo que leva para a perdição, para a condenação eterna, o caminho que muitos dizem de liberdade, de ser livre, mas na verdade não tem liberdade nenhuma ali, tem libertinagem e escravidão no pecado. São homens e mulheres que são escravos dos vícios, dos prazeres deste mundo, do pecado. Mas Jesus os ama demais, os ama com amor eterno,
eterno e deseja muito que eles se arrependam. Isso é, mudem de mente, de pensamento, de atitudes, se convertam, isto é, mudem de direção, deixem de andar nesse caminho largo, espaçoso, escravidão do pecado, de libertinagem, e venham para Cristo, para o caminho estreito e apertado que leva ao céu, à vida eterna, aleluia! E passe a ser felizes, livres da escravidão do pecado, livres do pecado, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, glória a Deus, servos de Cristo. E ser servo de Cristo é prazeroso, é aprazível, é maravilhoso. Oh, glória a Deus, porque somos servos livres. Glória a Deus, somos servos dele com alegria, com voluntariedade, com disponibilidade própria de ser fiel a ele. Glória a Deus, porque sabemos que isto nos traz um grande resultado, porque sabemos que o resultado final de sermos servos de Jesus e não do mundo, não do pecado, não da nossa própria vontade, nossos prazeres pecaminosos, o resultado disso é termos vida eterna com ele, para sempre, em novos céus e nova terra, livres da condenação, do eterno tormento, de uma vida eterna separada de Deus. A consequência de sermos servos dele é maravilhosa, é imensuravelmente compensador. Oh, glória a Deus! Sermos servos de Cristo e não de Satanás, não de nossa própria vontade, não do pecado, da libertinagem, mas de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos traz uma paz muito grande, nos traz um alívio, uma felicidade indescritível, inexplicável, imensurável, indizível. É esta alegria, essa felicidade, essa paz que sentimos por sermos servos de Cristo, salvos por ele, aleluia, podermos o servir de todo o nosso coração. Glória a Deus. Vamos, queridos e amados, para a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 1. Louvado e glorificado seja o eterno e santo nome de Jesus. Aqui nos diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que recebemos esta fé, nós não acreditamos em qualquer coisa, nós acreditamos no Cristo vivo. E até mesmo aqueles que se dizem profetas dele, nós vamos crer se realmente discernirmos